Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na primeira aula sobre as reações que ocorrem na hematose, que é a troca gasosa que ocorre tanto nos pulmões quanto nos tecidos, que o oxigênio ele é transportado através da hemoglobina. E eu posso dizer que 100% do oxigênio é transportado pelas moléculas de hemoglobina que estão aí no interior das nossas hemácias. Nós vimos que nos pulmões o oxigênio ele caminha por difusão em direção aos capilares sanguíneos, formando a molécula de oxihemoglobina, e que nos tecidos a oxihemoglobina é desfeita quando o oxigênio caminha também por difusão em direção aos tecidos, tá? E essa difusão ela ocorre por diferença de concentração. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre difusão, sobre como ela ocorre, tem aí já no site algumas aulas sobre os transportes da membrana plasmática, onde a difusão é um dos transportes trabalhados, ok? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o transporte do gás carbônico. Diferentemente do oxigênio, o gás carbônico ele encontra três vias de transporte. A primeira via é o transporte diretamente dissolvido no plasma. Mais ou menos de 5 a 7% do gás carbônico é transportado dissolvido no plasma. Já outros 23% do gás carbônico se associam aos grupos amina da própria molécula de hemoglobina. Então, 23% do gás carbônico podemos dizer que é transportado através das hemácias. E os outros 70% do gás carbônico, eles são transportados sob a forma de ácido carbônico, ou melhor, sob a forma de um íon, que é o íon bicarbonato, o HCO3-. Vamos ver como que acontece então o processo de formação desse íon bicarbonato, tá? Então, o CO2 nos tecidos, ele penetra nas hemácias e quando ele penetra na hemácia, ele vai reagir aí com a água, formando o H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido é extremamente instável e rapidamente ele se divide aí em íons H+, e no íon bicarbonato, que deixa rapidamente o interior das hemácias e vai se diluir aí junto aos outros componentes do plasma. Então, ele é transportado aí diluído no plasma. Esse processo de formação do HCO3-, do íon bicarbonato, acontece aqui na região dos tecidos. Existem aí muitas moléculas de CO2 nos tecidos e por difusão também, aqui nós também vamos trabalhar com a difusão do gás, o gás carbônico irá então formar aí os íons HCO3-, eles vão passar para o interior aí dos capilares, formando então vários íons HCO3-, ok? Quando chega nos pulmões, acontece então a reação inversa. O HCO3-, o íon bicarbonato, ele penetra na hemácia e ele vai então se unir aqui com os íons H+, que foram transportados aí ligados à hemoglobina, formando novamente o gás carbônico, ou melhor, o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, como eu já disse, é instável, vai então se decompor, formando novamente moléculas de água e moléculas de CO2. O CO2 então deixa o interior das hemácias, e quando ele deixa o interior das hemácias, ele deixa o interior das hemácias em direção aí aos alvéolos pulmonares. A partir do interior dos alvéolos, eles serão então expelidos aí para o exterior do nosso organismo. Essa passagem aqui do capilar para o alvéolo também acontece por difusão, ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido essas aulas sobre hematose e se tiverem alguma dúvida, enviem para nós através da nossa rede, o quadro,
Um grande abraço e continue estudando.